Olá, sejam bem-vindos à nossa conferência pós-milenista no Brasil. É um motivo de grande orgulho para mim estar participando dessa conferência, a primeira conferência pós-milenista aqui no nosso país. Para quem não me conhece, eu me chamo Edu Marques, eu sou o fundador, reitor e docente do IBTEC, e eu vou estar abrindo aqui essa primeira palestra sobre o pós-milenismo. E nessa palestra a gente não vai tratar muito sobre argumentos, né, hermenêuticos, exegéticos. Nós vamos tratar um pouquinho mais sobre com argumentos históricos. Nós vamos trazer um pouquinho aqui o que é o pós-milenismo, né, o que caracteriza o pós-milenismo. E dentro do pós-milenismo existem duas vertentes, que é o pós-milenismo historicista e o pós-milenismo clássico. E nós vamos trazer aqui as diferenças entre eles, mas que eles têm algo em comum, né? Que é na crença do avanço e na vitória do reinado de Cristo. Amém? Então, nós vamos iniciar, mas antes eu quero, junto com você que está me vendo, me ouvindo, fazer uma oração ao nosso Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por essa conferência, por essas palestras, pelos irmãos que vão estar aqui também ministrando em outras palestras e nos demais dias seguintes. Pedimos a tua bênção, Pai, de que o teu Santo Espírito possa conduzir tudo para a tua glória, tudo de forma perfeita, e que possa tocar nos corações dos ouvintes para entender sobre o pós-milenismo, sobre a vitória, a expansão do reino de Deus. Nós te louvamos e nós te exaltamos por isso, por essa oportunidade, Senhor. É o que nós te pedimos, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, a nossa palestra de hoje, ela vai tratar o seguinte, sobre as diferenças entre o pós-milenismo historicista e o pós-milenismo clássico, e também a sua aplicação na sociedade, que é algo muito interessante que nós devemos sempre fazer, é procurar entender o que uma vertente teológica, que valor ela tem na minha vida. E se ela tem um valor na minha vida, se você é casado ou não, se você é um pai de família ou alguém que tem uma família, ela vai mudar a sua vida, essa vertente, ela tem que mudar, e você vai evidenciar essa mudança. E na sua família também. E da sua família para o seu vizinho, o vizinho de cima, depois para o vizinho de baixo, depois para o vizinho da frente, do fundo, enfim. Quando você vai ver, essa vertente ela está influenciando o seu bairro. Depois do seu bairro, o bairro vizinho. Depois do bairro vizinho, a cidade, e por fim, vai se espalhando de uma forma crescente. Então, isso, o que eu quero dizer com tudo isso? Que não é só simplesmente uma vertente teológica, mas isso é o Evangelho. Então, nós pretendemos tratar aqui de que o Evangelho ele está em expansão e Cristo ele promete, ou melhor, ele declara na sua palavra a vitória sobre o pecado e a vitória sobre todo o mal. Então, vamos ver aqui um pouquinho a história do pós-milenismo. Então, o conceito pós-milenarista ela é a única opção entre os 4 sistemas teológicos que mantém a esperança otimista a respeito da era corrente antes da volta de Jesus. As demais vertentes são quais? O milenismo, o pré-milenismo histórico, o dispensacionalismo, com as suas vertentes também, e o pós-milenismo. Podemos classificar essas 3 primeiras como pessimistas.
porque elas veem cada vez um mundo pior. O pós-milenismo, ele vê que o mundo ele tem algo, está pior, tá, mas ele é mais otimista, ele crê na vitória do evangelho, na expansão do reino de Deus no mundo. Então, o termo pós-milenarista surge da justa posição de três termos latinos. Post, quer dizer depois, mille, quer dizer mil, e annum, que quer dizer anos. Ok? E os pós-milenaristas, eles ensinam o quê? Que Jesus, ele estabeleceu o reino, o seu reino, no século I, como uma realidade espiritual redentora incorporada à igreja. E por meio da proclamação do evangelho, dotada de poder pelo Espírito, o cristianismo crescerá de forma progressiva com o passar do tempo até se tornar a influência predominante no mundo. Então, os pós-milenistas, eles creem o quê? Que através da proclamação do evangelho, né, no poder do Espírito Santo, o cristianismo ele crescerá de forma progressiva, conquistando os corações, né, destruindo fortalezas malignas, satânicas, e expandindo o reino e predominando esse reino no mundo. O crescimento do reino, então, ele produzirá o quê? Um aumento da justiça, paz e prosperidade, que mais tarde prevalecerão no mundo por um longo período. E no fim desse período prolongado de justiça, Jesus voltará pós o milênio, né? Pós, ele ressuscitará todos os seres humanos, realizará o grande julgamento e estabelecendo, então, a sua disposição eterna. O David Silverside, ele diz o seguinte: por pós-milenismo, queremos dizer a vinda de Cristo após ou depois de um milênio, depois de um período de grande bênção e grande avanço da verdade. E nós sustentamos que o pós-milenismo puritano é a verdade da Escritura. E essa esperança, meus amados irmãos, otimista de redenção, que mais tarde se torna o pós-milenismo ou pós-milenarismo, foi sustentada por vários pais da igreja primitiva, notáveis como Eusébio, Atanásio e também Agostinho. Eusébio, um pai da história da igreja, ele escreveu: de acordo com Isaías, isso ocorrerá quando eles contemplarem essa mesma salvação. Todos os homens adorarão o Deus Supremo, que concedeu a salvação a todos de forma literal. Cumprir-se-á o oráculo que diz que os homens não mais invocarão seus deuses ancestrais, ídolos, demônios, e sim o nome do Senhor, e servirão a ele sob o mesmo jugo. Atanásio, também conhecido como o pai da ortodoxia pela defesa da divindade de Cristo e também por formular o credo sobre a Trindade, ele afirmou: desde os dias antigos foi profetizada a paz que usufruiríamos, pois a Escritura diz: eles transformarão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. E nação não pegará na espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então a gente vê aí Atanásio dizendo que a Escritura ela promete isso aí, né? Ela é uma profecia de que haverá um tempo de paz, que nação não fará mais guerra contra outra nação, e nem se aprenderá mais guerra, porque o evangelho estará no coração dessas pessoas, o reino estará em expansão e dominando essas nações. O maior estudioso da igreja primitiva, Agostinho de Hipona, ele também mantinha a mesma esperança. Ele cria que a história viria a dar ensejo a um descanso futuro dos santos sobre a terra. Isso ele fala em um sermão, no número 259. E o pós-milenarismo, então, ele também, além dos pais da igreja, ele prevalecia entre os reformadores e os puritanos. Para a gente ver as tendências pós-milenistas, o próprio reformador João Calvino ele escreveu: esses homens não devem ser rotulados de pós-milenaristas, porque esses sistemas escatológicos foram se desenvolvendo mais tarde, de modo gradual, em categorias distintas e formas na história da igreja.
Mas é preciso, então, que a nossa doutrina seja levada acima de toda a glória do mundo e permaneça invencível sobre todo o poder, uma vez que não é nossa, mas do Deus vivo e do seu Cristo, que o Pai constituiu rei, para que domine de mar a mar, desde os rios até os confins da terra. Então, e é certo que a domine de tal modo com sua força férrea e brônzea, com esplendor dourado e prateado, que apenas estalada a vara de sua boca não se quebre, diferentemente que um vaso de oleiro, do mesmo modo que os profetas anunciaram sobre a magnificência de seu reino. Kenneth Gateway Jr. ele diz o seguinte, que o pós-milenarismo predominou no pensamento escatológico cristão desde o final do século XVIII até o princípio do século XX. Então, esse ponto de vista, repleto de esperança, ele foi eclipsado no início do século XX, principalmente por causa da presença crescente do liberalismo teológico e do irrompimento da Primeira Guerra Mundial. E, entretanto, né, ele começa a se reafirmar com vigor após a Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1950 e também em 1960. Lorraine Butner, um dos expoentes contemporâneos mais famosos do pós-milenismo, ele também o define assim. Temos definido o pós-milenismo como aquela posição acerca das últimas coisas, que sustenta que o reino de Deus está agora sendo estendido no mundo através da pregação do Evangelho e da obra salvadora do Espírito Santo nos corações dos indivíduos, que o mundo, por fim, deve ser cristianizado e que a volta de Cristo deve acontecer no final de um longo período de justiça e paz, geralmente denominado milênio. Dever-se-ia acrescentar que, de acordo com os princípios do pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo será imediatamente seguida pela ressurreição geral, o juízo geral e a introdução do céu e inferno em sua plenitude. Então, conforme o pós-milenismo, né, então a era atual, ela será gradualmente absorvida na era milenária. Então, na medida, então, que uma proporção cada vez maior dos habitantes deste mundo for sendo convertida ao cristianismo através da pregação do evangelho. E esse número crescente de cristãos também incluirá tanto judeus como gentios. Muitas pessoas acabam acusando o pós-milenismo, até mesmo os que são teonomistas e pós-milenistas, dizendo como se fosse um jihad, como se fosse um islã cristão, né? Que o islã ele tenta converter as pessoas à força, né? a impor ali a sua religião. Isso aí é um espantalho que criaram contra o pós-milenismo. Nenhum pós-milenista ele vai dizer isso. O pós-milenista ele apoia a grande comissão e ele crê no quê? Que o mundo ele só vai ser convertido através da pregação do evangelho. Então, o que precisa ser feito? Missões, né? Missões. E mais adiante nós teremos uma palestra só falando sobre isso, sobre o pós-milenismo e as missões mundiais. Então, não é a força, é através da pregação do evangelho, é o Espírito Santo é quem vai converter os corações dos homens. Os pós-milenistas também, eles entendem Romanos, no capítulo 11, versos 25 e 26, que diz o seguinte, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, o pós-milenista ele ensina, num futuro próximo, uma conversão em larga escala do povo judeu, embora também não considere isso como envolvendo uma restauração de um reino judaico-político, como defende o dispensacionalismo. Então, essa era dourada da prosperidade espiritual, ela se estenderá por um longo período de tempo, talvez bem mais do que 1000 anos, literalmente falando. Nas próprias palavras de Butner, ele diz, isto não significa
que haverá um período nesta terra em que cada pessoa será um cristão, ou que todo pecado seja abolido. Mas isso significa, assim, que o mal, em todas as suas variadas formas, finalmente será reduzido a proporções mínimas, de modo que os princípios cristãos serão a regra e não a exceção, e que Cristo retornará ao mundo verdadeiramente cristianizado. Então, o pós-milenista ele também não é universalista. Ele crê numa conversão em massa de muitas pessoas, mas não de todas. E que o mal ele vai continuar assim, mas só que em baixa escala. Por quê? Porque nós entendemos que Cristo venceu as forças malignas lá na cruz e agora está impondo o seu reino neste mundo. E hoje, graças ao Senhor, a sua palavra ela não volta vazia. Esse sistema de escatologia se encontra muito bem representada em um meio de debate escatológico. Ele não é só representado entre os reformados calvinistas. Podemos também ver que arminianos, wesleyanos, também defendem o avanço do evangelho de Cristo em uma visão otimista. O próprio John Wesley, né, que era um metodista, ele também era um pós-milenista, né? Alguns metodistas hoje, né, alguns da Igreja do Nazareno, são arminianos na sua soteriologia e também creem nesse avanço do evangelho, eles também creem numa visão muito otimista da expansão do reino de Deus. Depois dessa breve introdução que nós vimos o que é o pós-milenismo, nós vamos ver agora essas duas vertentes dentro do pós-milenismo, né? E quais são as suas diferenças, que é entre o pós-milenismo historicista e o pós-milenismo clássico. Primeiro, nós devemos começar pelo milênio, né? Os pós-milenistas clássicos, eles são preteristas parciais, né? O que é isso? Eles creem que a maioria das profecias escatológicas, como as 70 semanas de Daniel 9, a grande tribulação de Mateus, capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse, do capítulo 1 ao 19, se cumpriram no primeiro século do início da igreja. O capítulo 20, que se refere ao milênio, está em cumprimento. Então, os preteristas parciais, eles acreditam que o milênio figurativo ele começou na primeira vinda de Cristo, né? Ele já está aqui nesse mundo, e terminará em sua segunda vinda, antes do pequeno período de Satanás, ou alguns dizem após o período de Satanás. Já os historicistas, né? Eles acreditam que o milênio começará no futuro. Então, aqui entra duas escolas hermenêuticas, o preterismo e o historicismo. O preterismo ensina que as profecias elas se cumpriram no passado, né? Aguardando em si a expansão do reino de Deus e a volta iminente de Cristo. O historicista, ele até acredita também que algumas profecias se cumpriram no passado, mas muitas de outras profecias sobre escatológicas, elas vão se cumprindo no decorrer da história da igreja em um futuro próximo. Então, eles acreditam que o milênio, esse período de paz, é só futuro, ele não começou lá no início do reinado de Cristo, né? Da primeira vinda de Cristo. Nós vamos até ver, eles acreditam que o reino começou, mas o milênio ele é futuro. Tá? E qual é a prova disso, que nós estaríamos no milênio dentro de uma visão historicista? Quando todas as nações forem convertidas, quando o papado ali da Igreja Católica e o Islã forem destruídos e a salvação dos judeus estiver completa. Quando os 1000 anos, literal ou figurativo, terminarem, Satanás será desamarrado por um pequeno período, que terminará com a segunda vinda de Cristo. O David Silverside, que é um pós-milenista historicista, ele diz algo sobre isso. Vamos dar uma olhada. A prisão de Satanás deve referir-se ao progresso do evangelho. Nós vimos que ela é reversível. O progresso do evangelho está divinamente ordenado a um fluxo e refluxo. Há tempos quando o evangelho avança poderosamente, e há tempos de declínio e apostasia, quando a igreja é diminuída na terra. E esta prisão e soltura de Satanás deve se referir ao progresso do evangelho. Não pode referir-se a qualquer outra coisa.
E ele diz mais: nós vimos que estes 1000 anos não representa o todo da era do Novo Testamento. É um período comparativamente longo que precede um período curto, o pouco tempo de Satanás que precede o último dia. Se olharmos de trás para frente, temos o último dia, o juízo final, temos o pouco de tempo de Satanás e temos estes 1000 anos, este simbólico período de tempo, quando é dito que Satanás será preso. Se o pouco de tempo de Satanás, quando ele é solto, resulta em oposição à igreja, então o período quando Satanás é preso deve significar um período quando sua habilidade de se opor ao evangelho é restrita. Então, a gente vai ver o milênio, os pós-milenistas clássicos já acreditam que Satanás ele já está amarrado, restrito. Os historicistas não. É só quando o evangelho avança, como eu disse, eles interpretam no decorrer da história. O evangelho avança, Satanás é preso. A igreja não avança, Satanás ele faz oposição. Então, para eles, para o historicismo, não faz sentido dizer que Satanás está restrito, sendo que nós vemos tantas falsas religiões hoje, tanto pecado, tanta apostasia e tanta negação do nome de Cristo. Então vamos lá, partimos, vimos o milênio, agora vamos para a amarração de Satanás. Os pós-milenistas preteristas parciais, que são os clássicos aqui, eles acreditam que Satanás, então, ele foi amarrado na primeira vinda de Cristo para que o evangelho pudesse se espalhar por todas as nações. Em seu livro Escatologia Vitoriosa, Harold Eberle, ele diz: os pós-milenistas dizem que Satanás não foi totalmente amarrado, mas apenas no sentido de que ele não pode mais enganar as nações. E assim o evangelho tem seguido em frente livremente há 2000 anos. Os pós-milenistas indicam que isso corresponde à primeira vinda do nosso Senhor, quando ele amarrou o valente para poder facilmente saquear a sua casa. Já os historicistas, eles acreditam que a amarração de Satanás começa com a obra de Cristo na Terra e só continua a ser amarrada pela propagação do evangelho. Então, quando o Satanás ele só vai continuar a ser amarrado com a propagação do evangelho. Do evangelho. Do evangelho. Do evangelho. Não de muitas coisas que a gente vê por aí, mas do evangelho. Então, se Satanás ele está se opondo, se Satanás está usando, dentro de uma visão historicista, o Islã para perseguir os cristãos e ganhando terreno, se Satanás vê o Papa ganhando terreno, é porque a igreja ela se acuou. Ela não está pregando o evangelho. Por quê? Porque ele quer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então ele diz mais, que Satanás será totalmente amarrado quando todas as nações forem convertidas. E aí sim será introduzida essa era dourada que se chama milênio. Mais uma vez eu cito aqui o David Silverside, que ele diz: o milênio ele não deve ser tido como literal. Indica certamente um fixo, apontado e completo período de tempo. O fato de ser 10 vezes, 10 vezes, 10, indica que é um prolongado período de tempo, mas não um milênio literal. Portanto, é um prolongado período de tempo quando a atividade de Satanás em se opor ao evangelho é particularmente limitada. E coincide com o reinado dos santos, e evidentemente vem depois de muitos terem sido martirizados pelos testemunhos de Jesus. Portanto, não começa com o início da era do Novo Testamento, e é claro, não termina no fim desta era, termina antes do fim da era do Novo Testamento. Terceiro, o reino de Deus. Então, os pós-milenistas, preteristas parciais, eles acreditam que o reino de Deus ele é sinônimo de milênio, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mais uma vez, cito aqui o Kenneth Grant Jr., que diz: pelo fato de o tempo ter se completado e o reino de Deus estar próximo, deve esperar seu aparecimento nos registros dos evangelhos. E, de fato, ele surge ali. Talvez uma das provas mais claras da presença do reino nos evangelhos seja Mateus, capítulo 12, verso 28, que diz: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Em razão de Jesus expulsar de fato demônios pelo Espírito de Deus, então o reino chegou.
A própria invasão do reino de Satanás e a tomada de seus bens por Jesus comprova a vinda do reino em seu ministério. Já os historicistas acreditam que o reino de Deus foi dado a Jesus em sua primeira vinda e está presente agora, mas não é a mesma coisa que a futura era de ouro milenar de paz, embora se sobreponha. Então fazem uma diferença. Reino de Deus não é a mesma coisa que o milênio. Então, o reinado com Cristo refere-se ao glorioso avanço da causa pela qual os mártires morreram. David Silverside diz: primeiro, não nos é dito onde os tronos estão. Vi tronos e assentaram-se sobre eles. Sem dúvida que isto é deliberado. Não nos é dito. Segundo, julgamento foi dado a eles. Nós lemos no verso 4 que o julgamento foi dado a eles. O que quer dizer com isso? Julgamento foi dado a eles. Julgamento indica a vindicação da causa justa de alguém. Em Isaías, capítulo 40, verso 27, diz: Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo ou julgamento passa despercebido do meu Deus? Portanto, o juízo dado a eles significa a vindicação da causa justa deles, que lhes é dado em uma compensação pela injustiça que lhes foi feita. O Senhor os vinga, bem como a sua causa justa. Se lermos Daniel capítulo 7, versículo 21 e 22, que diz: Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo que os santos possuíram o reino. O julgamento foi dado aos santos do Altíssimo. Eles foram oprimidos pelo pequeno chifre, o anticristo, e o julgamento foi dado a eles. A causa justa deles, que tem um corpo, não necessariamente as mesmas pessoas, mas um corpo que sofreu e morreu por esta causa. Agora o julgamento e o reino são dados aos santos. A grande tribulação. Sobre a grande tribulação, os pós-milenistas preteristas parciais acreditam que essa grande tribulação ela começou no primeiro século e terminou no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano ao comando do general Tito. Harold Eberle comenta sobre Mateus 24. Ele diz: entendemos que, em geral, uma geração tem 40 anos de duração. Por exemplo, o povo hebreu vagou pelo deserto por 40 anos até que uma geração passou. Assim, se as palavras de Jesus fossem se realizar literalmente, deveríamos esperar que o julgamento que ele declarou sobre aqueles líderes religiosos que estavam ouvindo as suas palavras e para aqueles que estavam por perto, caíssem sobre eles dentro dos 40 anos seguintes. João Crisóstomo também diz algo interessante sobre isso. Ele diz: de modo que agora uma punição está determinada, uma punição que traz um pavor tremendo e que implica a destruição de toda a cidade. O historiador Flávio Josefo diz: historicamente, alguma coisa aconteceu? Sim, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. 40 anos depois de Jesus ter declarado o juízo, e 20 mil soldados romanos, sob o comando do general Tito, cercaram a cidade e cortaram todos os suprimentos de alimento por 4 meses para que o povo morresse de fome. Então, os soldados entraram na cidade e mataram impiedosamente mais de 1 milhão de judeus. Os soldados incendiaram o templo e levaram 97 mil judeus cativos. Os historicistas, pelo contrário, eles acreditam que a grande tribulação começou no primeiro século e terminará quando todas as nações forem convertidas e o milênio começar. Então, eles aplicam a grande tribulação em todo o período da história da igreja, diferente dos pós-milenistas, que acreditam que já foi um fato histórico. Eles acreditam que a grande tribulação ela está aí no decorrer da história. Lembrem-se, com o avanço e a restrição do evangelho, a igreja avança, a igreja coa, a igreja avança. Então, ela está nessa luta, ela está nessa grande tribulação. E ela só vence quando prega o evangelho. Tá bom? É para a gente entender um pouquinho aí a hermenêutica historicista. Vamos lá, para o quinto ponto, sobre a besta do Apocalipse.
Os pós-milenistas, os preteristas parciais, eles acreditam que a besta é a Roma política, sendo o imperador Nero o seu representante. Então, eles vão fazer uma diferença, né? Muitos, creio que a grande maioria entende dessa forma, que a besta que sobe do mar representa ali Roma, né? Com todo o seu poder militar, né? Naval, político. E a besta que sobe da terra se refere a Nero. Então, Roma não é um cumprimento direto do homem do pecado, do anticristo lá, do homem da iniquidade, de 2 a Tessalonicenses, no capítulo 2, tá bom? Os preteristas, muitos deles discordam sobre quem é o homem do pecado e o anticristo, se aplica a qualquer um que nega Cristo. O homem do pecado também pode ser um cargo como os fariseus ou o sinédrio, liderado por um tal de Ananos. Alguns dizem se referir a Nero, outros Calígula, ou Vespasiano, outro Tito. Tem também aqueles que creem que o anticristo ele é um sistema em lugar de uma pessoa. Vêm as seguintes sugestões quanto à sua identidade. Pode ser o humanismo, que nega o senhorio de Cristo, o materialismo, que nega o mundo espiritual, o comunismo, né, que prega aquela ditadura do proletariado, só vê também aqui, também tem muito a ver com o materialismo, né? O Islã, também, que nega Cristo. E daqueles que creem que o anticristo é um indivíduo em particular, vem essas sugestões quanto à sua identidade. Poderia ter sido Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Henry Kissinger, Saddam Hussein, Mussolini, outros veem que é agora o Vladimir Putin, ou Xi Jinping, o presidente lá da China, o Joe Biden, já falaram que era o Trump, já falaram que era o Bolsonaro, que era o Lula, enfim. Muitos caem nessas especulações, né? O dispensacionalismo ele vive muito disso, né? Que quem será o anticristo? Então vive muito nessa especulação e também tem essa divisão dentro do sistema pós-milenismo clássico. Já os historicistas, eles acreditam que a besta ela é o ofício do papado e também se aplica ao Islã, os dois chifres do anticristo. Também eles interpretam que o Islã seria o falso profeta, se refere a Maomé, um falso profeta, né, que tenta expandir a sua religião, a sua falsa religião. Então, o papado é o anticristo, o homem do pecado e também a besta do Apocalipse. Eles acreditam que existem muitos anticristos, né? Óbvio, que aqueles que negam Cristo não negam isso. Mas o papado é o anticristo. E para isso, eu quero trazer aqui para vocês alguns testemunhos históricos e confessionais sobre essa interpretação de que o ofício do papado é o anticristo. Primeiro, os pais apostólicos. Tertuliano, ele diz o seguinte: que obstáculo há para que o Estado romano, dividido e fragmentado em 10 reinos, introduza o anticristo em suas próprias ruínas? Então, ele está tratando, comentando de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7, e falando sobre a divisão do Império Romano, que ainda não havia completado em 476 depois de Cristo. Cirilo de Jerusalém diz: levantar-se-ão juntos 10 reinos de Roma, reinando em diferentes partes, talvez, mas todos ao mesmo tempo. E após este, um 11º, o anticristo, que através de suas artes mágicas ocupará o poder de Roma. O papado não somente tomou Roma para se assentar sobre a sua autoridade, mas usurpou até o título de Pontífex Máximos da Roma pagã para dar ao bispo supremo, o Papa. Jerônimo. Diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses: a menos que o Império Romano seja primeiro desolado e o anticristo se manifeste, Cristo não virá. Agostinho de Canterbury diz: eu digo confidencialmente, no entanto, aquele que chama a si mesmo bispo universal, aqui se refere ao Papa, ou mesmo deseja em seu orgulho ser chamado de tal, é o precursor do anticristo. E os reformadores? Martinho Lutero também. Ele diz o seguinte: eu estou extremamente aflito em minha mente. Eu não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos,
tudo aponta para a descrição que as Escrituras fazem dele. O reformador João Calvino também diz que em Daniel, capítulo 9, verso 27, né, e Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, predizem que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Entre nós é o pontífice romano, que fazemos líder e representante legítimo desse iníquo e abominável reino. Thomas Cranmer, ele diz, enquanto ao Papa, eu o abomino como inimigo de Cristo e anticristo com todas as suas falsas doutrinas. John Knox diz também, quanto à sua igreja romana, encontra-se corrompida. Eu não tenho mais dúvida quanto a ela ser sinagoga de Satanás e aquele que se intitula cabeça dela, o Papa, o homem do pecado de que o apóstolo Paulo falou, do que eu duvido que Jesus Cristo sofreu só para adquirir a igreja visível de Jerusalém. Outros, os sucessores dos reformadores. Matthew Poole diz, vou falar ousadamente, ou não há anticristo ou bispo de Roma, é ele. Matthew Henry. O anticristo aqui mencionado é alguém usurpador da autoridade de Deus na igreja cristã e que reivindica a honra divina. E a quem isto melhor se aplica, além do bispo de Roma, a quem os títulos mais blasfemos têm sido dados? Patrick Faber, ele diz, tudo isso vai de encontro de forma admirável às condições da profecia de São Paulo, e sua história e progresso também se encaixam com as admoestações apostólicas sobre o seu aparecimento gradual e dissimulado, que onde quer outro anticristo possa existir, é preciso estar estranhamente influenciado para não discernir a semelhança que há na apostasia romana. Joe Owen. Quando abrimos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, encontramos um grande peso para esta visão. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É dito que o homem do pecado, que nós cremos ser o papado, será consumido com o sopro da boca de Cristo, consumido com o espírito da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. O príncipe dos pregadores, o pastor batista Charles Haddon Spurgeon, ele diz, é responsabilidade e dever de todo cristão orar contra o anticristo. E quem seria esse anticristo? Ninguém em sã consciência ousa questionar. Se não é o papado da igreja de Roma, não há nada neste mundo que possa ser chamado como tal. Se temos um aviso sobre o anticristo, deveríamos ter esta igreja em suspeição, pelo fato de se corresponder tão exatamente à descrição. E o testemunho confessional? Né? Vamos ver um pouquinho sobre também as confissões históricas reformadas que dizem sobre o papado ser o anticristo. Então, o ponto de vista aqui, meus irmãos, de que o Papa é o anticristo, ele não é sustentado somente por indivíduos, como nós vimos algumas de suas citações, mas também por igrejas. E ao confessionar suas confissões de fé, que servem tanto para teste da ortodoxia, como um testemunho para o mundo, as grandes denominações procuraram incluir uma seção sobre o Papa. E vamos dar uma olhada nessas confissões de fé. A segunda confissão helvética, no capítulo 17, diz que nenhuma primazia na igreja. Cristo estritamente proibiu seus apóstolos e seus sucessores a ter qualquer primazia e domínio na igreja. Quem não vê, portanto, que quem quer que contradiga e se oponha a esta verdade clara será contado entre o número daqueles de quem Cristo e os apóstolos profetizaram. O Artigos de Smalcald. Este ensino mostra vigorosamente que o Papa é de fato o anticristo, que se exalta a si mesmo sobre todos e se opõe a Cristo, porque não permitirá que cristãos sejam salvos sem o seu poder, dizendo que para uma pessoa ser salva deve obedecer. Ou seja, essas duas confissões aqui, elas trazem que o Papa, ele se auto-intitula o Senhor da Igreja. Na confissão helvética, ele diz o seguinte, que Cristo proibiu ter alguma primazia entre os apóstolos. Então, quem quer que seja, tenta pegar, contradiga isso e tenha essa primazia,
somente pode se referir àquele que quer tomar o domínio de Cristo, e no caso aqui, um sistema episcopal, um controle total na igreja, que era o Papa. Tanto a Confissão Helvética como os artigos de Smalcalde diz a mesma coisa. Outra, os 39 artigos da Igreja Anglicana, no capítulo 19 da Igreja, ele diz: como a Igreja de Jerusalém, Alexandria e Antioquia erraram, também a Igreja de Roma tem errado, não somente em sua vida e forma cerimonial, mas também em matéria de fé. No capítulo 37 do Magistrado Civil diz: o bispo de Roma não tem jurisdição no Reino da Inglaterra. Por quê? O Papa, ele não tinha só domínio espiritual sobre as pessoas, mas também político, né? Os reis deveriam se ajoelhar perante o Papa. E aquele poder, ele tinha um poder temporal e um poder também espiritual. Outro artigo episcopal reformado é os artigos irlandeses, que diz: o bispo de Roma é, longe de ser a cabeça da Igreja Universal de Cristo, o que sua doutrina e obras de fato revelam, que ele é aquele homem do pecado predito nas Santas Escrituras, a quem o Senhor há de consumir com o espírito de sua boca e abolir com o resplendor de sua vinda. A Confissão de Fé do Westminster, que diz, capítulo 25, seção 6, que não há outro cabeça na igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. A Declaração de Fé de Savoy das Igrejas Congregacionais, também no seu capítulo 26, seção 4, diz: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nem pode, portanto, o Papa de Roma, em nenhum sentido, ser o cabeça. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado, filho da perdição, que se exalta a si mesmo na igreja contra Cristo e a tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o resplendor de sua vinda. A Confissão de Fé Londrina de 1689, Confissão Batista Reformada, diz também: o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, aquele que, por designação do Pai, todo o poder para o chamamento, instituição, ordem ou governo da igreja foi investido de maneira suprema e soberana. Nem pode o Papa, de forma alguma, ser o cabeça dela, mas ele é o anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta a si mesmo na igreja, contra Cristo e a tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o resplendor da sua vinda. John Wesley também, algumas notas sobre alguns comentários dele, do Novo Testamento, principalmente no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, ele diz: o homem do pecado, o filho da perdição, em muitos aspectos, o Papa, tem um indisputável merecimento desses títulos. Ele é, num senso enfático, o homem do pecado, enquanto ele aumenta de todas as formas o pecado acima da medida. E ele é também propriamente estilizado como filho da perdição, por causar a morte de inumeráveis multidões, tanto de seus opositores como de seus seguidores, destruição de inúmeras almas, e ele mesmo perecerá eternamente. Ele é aquele que se opõe ao imperador, uma vez que reivindica a soberania e que exalta a si mesmo acima de tudo que se chama Deus, ou é adorado, dominando anjos e pondo reis aos seus pés, quando ambos são chamados deuses nas Escrituras, requerendo o poder supremo, a honra suprema, aceitando não somente uma vez o título de Deus ou vice-deus. Na verdade, isso está implícito nos seus títulos comuns de Sua Santidade e Santíssimo Padre. Assim, sentado entronizado no templo de Deus, mencionando em Apocalipse 11:1, declarando-se a si mesmo ser Deus, reivindicando prerrogativas que pertencem somente a Deus. Então, vamos entender aqui o significado dessas afirmações. Então, as igrejas que subscrevem estas confissões, elas dizem que seus oficiais, não somente, vocês devem crer nisso, ou devemos preferir crer nisso. Não, vocês têm que crer nisso. Então, uma pessoa dessas igrejas históricas, igrejas reformadas,
que diz ser confessional, para ela ser confessional de forma estrita, ela deve subscrever esse ponto, de que o papado é o anticristo, o ofício. Não é um sistema, mas o ofício do Papa é o anticristo. Se ele não subscreve isso, então ele não está de acordo com as descrições ali da igreja. Ele está negando ali essa confessionalidade nesse ponto, né? É o que muito nós vemos, né, nos dias de hoje. Nós vemos alguns teólogos, pastores estudiosos cobrando confessionalidade de certos líderes que estão em igrejas históricas. Só que esses mesmos líderes que cobram confessionalidade não são pós-milenistas e nem creem que o Papa é o anticristo. Então, ou seja, nem eles mesmos são confessionais. Então, eles não têm moral nenhuma, direito algum de querer cobrar de outra pessoa essa confessionalidade, porque tem que subscrever esse ponto aqui. Uma igreja que é confessional, nós vamos ver ainda mais para frente, ela deve crer que o Papa é o anticristo. Temos ainda que adicionar que essa visão do papado como anticristo, ela é sustentada não somente por igrejas, mas pelo Estado da Escócia. Onde surge ali, né, a ideia dos Covenanters, os grandes avivamentos, a luta contra essa tirania papal. Os que mais sofreram nessa luta contra essa tirania papal foram ali os escoceses. Mas só que isso, nos dias de hoje, ela é muito esquecido. Então, a Confissão de Fé do Westminster, incluindo a seção do Homem da Iniquidade, ela foi ratificada por um ato do parlamento escocês em 1649. Então, nós não temos conhecimento de que esse ato tenha sido retirado, mas ele é ignorado. Está no ato de instalação e no juramento de coroação. E a despeito de todos os esforços para remover essa legislação, ela ainda está lá em seu lugar. Então, ela deve ser confessada. Voltando aqui, nós vimos aqui um pouquinho, então, alguns sobre um contexto histórico de alguns homens de Deus, de algumas igrejas. Nós vimos aqui um testemunho confessional de que, de acordo com a interpretação historicista de que o Papa é o anticristo. Nós voltamos aqui agora para o sexto ponto sobre o livro do Apocalipse, tá? Então, voltando aqui, então os pós-milenistas preteristas parciais, eles acreditam que a maioria das profecias do Apocalipse foram cumpridas no primeiro século. Para nos dizer isso, mais uma vez eu cito o Kenneth Grant Jr. Ele diz: creio com convicção que a evidência interna do Apocalipse preconiza a data recuada. Por quê? A grande maioria acredita que o livro do Apocalipse foi escrito no ano 98, né? Bem após a destruição de Jerusalém no ano 70. O Kenneth Grant diz que não, que ele tem convicção de uma data recuada, e ele vai dizer o porquê. Ainda que várias linhas de evidência nos levem nessa direção, apresentarei em especial duas evidências internas que sugerem fortemente uma data recuada. Primeira, quando João escreveu, o templo ainda estava em pé em Jerusalém. Segundo, quando João escreveu, Nero era um imperador de Roma. As duas linhas de evidência da arquitetura e o templo judaico e da política de imperadores romanos indicam com convicção de que João escreveu o Apocalipse antes da destruição do templo, mais ou menos entre agosto e setembro do ano 70 depois de Cristo, e da morte de Nero entre junho de 68 depois de Cristo. Por causa disso, os acontecimentos ocorridos no ano 70 poderiam ser muito bem os preditos pela profecia de João. Então, ele acredita que o próprio livro do Apocalipse, uma evidência interna do livro, mostra que João, ele escreve quando o templo estava de pé. Então, isso aí já quebra a ideia de que Apocalipse foi escrito no ano 90, lá, após a destruição de Jerusalém. Então, afirmando isso, há provas, né, dentro dos preteristas parciais, de que João escreve essas profecias para o ano 70, na destruição de Jerusalém. Já os historicistas, eles acreditam que o Apocalipse é sobre a história progressiva, começando do tempo dos apóstolos, do apóstolo João, até o estado eterno, assim como as profecias do livro de Daniel. E essas profecias desses livros vão se aplicando em toda a história da igreja. Olha que interessante. Em um sermão de John Knox contra a cidade de Londres, né? John Knox era também um
um presbiteriano reformado, ortodoxo e historicista. O que ele fez? Ele aplicou um juízo, né, descrito no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 20, que diz: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Ele aplica esse texto em um sermão à atual situação de apostasia da cidade de Londres. E ele diz nesse sermão que uma peste varreria a cidade. Pode muitos não acreditar, né, que entra essa questão, uma polêmica sobre os debates sobre as profecias, né, imediatas ou mediatas entre os Covenanters, mas essa mensagem de John Knox, ela se cumpriu. E uma grande peste atingiu a cidade de Londres no século XVI. E John Knox também acreditava que essas grandes pestes que mataram milhões de pessoas na Inglaterra era fruto da ira de Deus contra ali o papado, contra ali o domínio do rei da Inglaterra, contra a apostasia da igreja. E tiveram algumas epidemias na Inglaterra, incluindo em 1503, que morreu 30 mil pessoas, e em 1625, que morreu 35 mil pessoas. Mas nada se compara com a de 1665, que é conhecida como a Grande Peste de Londres, matou cerca de 100 mil pessoas em 18 meses. E esse sermão, né, ele foi traduzido e ele será publicado pela editora Covenanter, uma editora nova que está traduzindo bastante materiais inéditos dos Covenanters, dos pactualistas, os presbiterianos escoceses. E tem vindo muita coisa boa aí para nós aí, que gosta muito de teologia histórica, falar sobre avivamento, sobre as perseguições que eles sofreram e as vitórias e a esperança pós-milenistas que eles tinham em seus corações. Ele diz, John Knox, nesse sermão: quando me lembro das terríveis ameaças de Deus pronunciadas contra reinos e nações a quem a luz da palavra de Deus foi oferecida e desdenhosamente recusada por eles, enquanto meu coração lamenta sem fingimento o seu estado atual, muito amado em nosso Salvador Jesus Cristo, assim todas as partes do meu corpo e alma tremem e estremecem pelas pragas que estão por vir. Que a verdadeira palavra de Deus foi oferecida ao reino da Inglaterra, ninguém pode negar, exceto aqueles que pelo diabo são mantidos em cativeiro, Deus punindo com justiça sua orgulhosa desobediência. E não tem olhos para ver, nem compreensão para discernir o bem do mal, nem as trevas da luz. Contra quem, neste tempo presente, não contenderei de outra forma, nem mais do que o profeta Jeremias, contra o povo obstinado da Judéia, dizendo: não se desviará a ira do Senhor, até que se execute e cumpra os desígnios do seu coração. Jeremias 23, 20. E assim os deixo, com pouca expectativa de arrependimento, nas mãos daquele que não esquecerá suas horríveis blasfêmias faladas, apesar da verdade de Cristo e de seus verdadeiros mensageiros. E ele continua: e embora os abomináveis idólatras triunfem por um momento, ainda assim se aproxima a hora em que a vingança de Deus atingirá não apenas suas almas, mas até mesmo suas carcaças vis serão atormentadas, como ele ameaçou antes. Suas cidades serão queimadas, suas terras serão devastadas, seus inimigos habitarão em suas fortalezas, suas mulheres e suas filhas serão contaminadas, seus filhos cairão ao fio da espada. Não encontrarão misericórdia, porque recusaram o Deus de toda misericórdia quando os invocou por muito tempo e com amor. Você saberia o tempo e que certeza eu tenho dito isso. A Deus não designarei nenhum tempo, mas essas e mais pragas cairão sobre o reino da Inglaterra. E que em breve, a menos que o arrependimento impeça, estou tão certo disso, tanto quanto sei que o meu Deus vive. Então, o título desse sermão de John Knox chama Uma Carta Divina de Advertência ou Admoestação aos Fiéis em Londres, Newcastle e Berwick, por John Knox, de 1553. O povo não se arrependeu, ele já fala isso no seu sermão, né? Se a gente olhar aqui atrás, aqui, ele diz, né? E assim os deixo. Deixou na mão, né? Daquele que não esquecerá, na mão de Deus, as suas horríveis blasfêmias. Ele diz, com pouca expectativa de arrependimento. E isso
realmente aconteceu literalmente, uma grande peste varreu ali toda a Inglaterra. Sétimo, vamos ver um pouquinho agora sobre o Sermão do Monte. Qual é a diferença entre os pós-milenistas parciais, eles que acreditam que as profecias de Mateus, capítulo 24, verso 1 ao 34, foram cumpridas? E diz o seguinte, que Jesus estava falando sobre os eventos que levaram e incluíram a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando o Cristo veio espiritualmente para julgar Israel. Jesus disse, em verdade vos digo que não passará esta geração, se referindo àquela geração que ouvia Cristo, né? Quando fala esta geração, não é a geração futura, mas aquela presente, sem que todas estas coisas se cumpram. Sem o quê? Que as todas estas coisas? Todos os juízos que ele descreve no início do capítulo. Então, a geração de que Jesus está falando é a geração dos discípulos do primeiro século para a qual ele estava falando. Os historicistas, eles concordam que esta geração é a geração dos discípulos do primeiro século e é uma predição da destruição de Jerusalém. A vinda do Filho do Homem, nos versos 27 e 31, para os historicistas, é uma espécie de parêntese, não se cumprindo no primeiro século, mas é uma referência à vinda final de Cristo em contraste com a vinda dos falsos cristos. Então, assim também, alguns pós-milenaristas clássicos têm que Mateus 24 se cumpriu apenas uma pequena parte dessa profecia de Jesus. Então, há umas ramificações, né? Dentro do pós-milenismo clássico, tem aqueles que acreditam que todo o capítulo 24 de Mateus se cumpriu no primeiro século. Tem aqueles que só parte cumpriu, né? E do versículo 27 ao 31, eles dizem que Jesus está se referindo ao futuro. E os historicistas entendem dessa mesma forma também, tá? De que a grande geração, esta geração, né, se refere ali ao primeiro século, aos discípulos do primeiro século, só que a partir do verso 27 a 31, há um parêntese e se refere lá para o final, na destruição dos falsos mestres, dos falsos profetas e falsos cristos. Meus irmãos, e o que tudo isso que a gente viu até agora tem de valor, de aplicação pessoal na minha vida, na sua vida e também na sociedade? Vamos dar uma olhada sobre isso? Isso muda a minha vida? Eu aprender sobre escatologia muda a minha vida? Isso importa para algo? Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tudo isso afeta a nossa perspectiva, afeta a nossa cosmovisão. Nós vamos enxergar a realidade de uma outra forma. Os Covenanters, que para quem não conhece são os pactualistas, são os presbiterianos escoceses, né? Onde é a raiz ali do presbiterianismo, eles creram que, embora eles não veriam a causa pela qual eles estavam sofrendo, eles creram que um dia isso se encheria na terra. Portanto, eles almejaram coisas grandes. Eles tinham uma expectativa em Deus de que coisas grandiosas viriam a acontecer. E esta era a visão oficial da Igreja Presbiteriana Reformada Escocesa, expressa em seus testemunhos até a primeira parte deste século. Então, essa visão, o pós-milenismo, ela é presbiterianismo reformado ortodoxo. E eu menciono isso para aqueles que são presbiterianos reformados. Como eu falei logo um pouco atrás, pessoas cobram confessionalidade das pessoas, mas não são pós-milenistas, então ele não é confessional. Então ele não faz parte do presbiterianismo reformado ortodoxo. Então ele não tem o direito de cobrar do outro. Agora, se ele subscreve isso aqui, conforme a Igreja Presbiteriana Reformada Escocesa, essa igreja histórica, desse avanço do Evangelho, dessa expectativa do Evangelho, e vou mais além, os Covenanters nunca negaram o sobrenatural. Há relatos, né, há em livros aí, né, que a editora Covenanter e nós do IBETEC também estamos traduzindo para trazer para os nossos irmãos. O próprio IBETEC ele tem um curso sobre a teologia presbiteriana escocesa que nós estudamos principalmente as biografias e os escritos dos governantes nessa era de perseguição
e onde houve mais avivamentos, sinais, prodígios e maravilhas. O evangelho não morreu, ele, na verdade, ele se expandiu. Então, tudo isso deve afetar a nossa forma de ver a nossa realidade, deve afetar a minha vida com Deus. Quando eu dobro os meus joelhos, vou orar a Deus, eu oro agora com convicção de que coisas grandes e maravilhosas estão por vir. Richard Cameron, que foi um dos governantes, 2 meses antes de sua morte, ele pregou no texto de João capítulo 5, verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Aquele sermão foi tão abençoado por Deus que foi passado de geração em geração. E as pessoas falaram sobre ele ouvindo de seus pais e de seus avós 200 anos depois. Olha que interessante. No meio daquele sermão, Cameron parou, chorou e orou pela restauração dos judeus, pela queda do anticristo e pelo dia em que os Stuarts, que eram os reis ali da Inglaterra, seriam varridos do trono. A terceira parte de sua oração foi respondida. O resto se seguirá. Os Stuarts foram varridos mesmo do trono. E cremos que a restauração dos judeus e a queda do anticristo, ela se seguirá. 3 dias antes de sua morte, Cameron pregou no Salmo 46:10 e ele disse o seguinte: a igreja de Cristo será tão exaltada que seus membros andarão pelos lugares mais altos da terra. Que não sejamos tidos por termos a mesma opinião de muitos na Inglaterra, que são chamados de os homens da quinta monarquia, que dizem que antes daquele grande dia, Cristo virá em pessoa do céu, com todos os santos e mártires para reinar 1000 anos na terra. Mas nós somos da opinião de que a igreja será maior e mais gloriosa, como aparece no livro de Apocalipse, e a igreja terá mais poder do que ela já teve antes. James Renwick disse: tem havido grandes e gloriosos dias do evangelho nesta terra, mas eles têm sido pequenos em comparação com o que será. James Guthrie, quando estava para ser enforcado e a corda estava em seu pescoço, ele levantou o capuz que colocaram sobre sua face e gritou: os pactos e as alianças ainda serão revividos na Escócia. Ele sabia, meus amados irmãos, que não veria isso neste mundo, mas ele sabia que a causa pela qual ele estava morrendo floresceria novamente e florescerá. E ainda que vivamos, ou não para vê-lo, o Senhor realizará a sua obra. Aquilo que ele prometeu se cumprirá. Na pergunta 191 do Catecismo Maior, que diz o que se pede na segunda petição, a resposta é a seguinte: na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás. Pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada. Que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil. Será que eu e você oramos por estas coisas? Deveríamos. Você deveria orar. Quando oramos, venha o teu reino, Senhor. Quando nós oramos, venha o teu reino, Senhor, oramos pela vinda do reino da glória de Cristo. Oramos pelo avanço do reino da graça. E é isso que devemos ter em mente. É isso que nós devemos pedir. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que o teu reino seja expandido. Queremos ver a glória do teu reino sendo manifestada. Devemos pedir isso, meus irmãos. Devemos orar por isso. É isso que o Evangelho promete. O Evangelho é poder para todo aquele que crê. Lamentando a falta de fé nestas coisas, o puritano John Hall disse: esperamos ver aquilo que estamos acostumados a ver. Como homens, estamos aptos para medir a fé pelos nossos olhos, e em grande parte com referência a estas coisas. Apenas o que pode ser feito é aquilo que eles viram sendo feito. E raramente os homens são trazidos a aumentar a sua fé e expectativa acima disso. Porque deveria ser pensado como uma coisa incrível o fato que deve haver uma ressurreição da religião? Somos nós que somos homens e mulheres que são demasiadamente influenciados pelo que vemos, ao invés de sermos influenciados por aquilo que Deus disse.
o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu entendo aqui que muitos cristãos, eles vivem pelo que vê e não pela fé. Ele vê só desgraça, só perseguição, só maldade, só pecado, mas se esquece de olhar tudo isso pela fé nas Escrituras, nas promessas de cura, de milagres, de salvação, de conversão. É isso que nós devemos ver, olhar de acordo com as promessas das Escrituras e aplicar isso nas nossas vidas. E nós olhamos em volta e vemos a causa da verdade bíblica e reformada em decadência e pensamos que será sempre assim e nunca será melhor do que isso, e isso é um erro. Nós devemos não ser empiristas. Nós não somos empiristas. O que é empirismo? É aquele que diz que o conhecimento se vê através das sensações, dos seus objetos sensoriais. Não. Paulo fala que nós vivemos aqui por fé. Fé na palavra de Deus. Fé é na mente, é uma mente transformada, é uma mente regenerada, é uma mente com a mente de Cristo, transformada pelo Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, meus irmãos. E é isso que nós devemos fazer, olhar e viver pela fé. Deus irá realizar toda a sua vontade e cumprir tudo o que está escrito. E nós devemos orar e elaborar nossa corrente daqueles que tiveram o coração ligado a esta causa, que ainda terá o seu dia de ressurreição nesse mundo. Então, assim, o pós-milenismo ensina, a partir das promessas de Deus com respeito a uma mudança espiritual futura, mas quando essa mudança espiritual estiver espalhada o suficiente, então ela necessariamente afetará o governo. E se eu sou um oficial do governo, então de forma alguma eu votarei para permitir o casamento homossexual, por exemplo, ou a legalização do aborto, ou ideologia de gênero. E a homossexualidade poderia simplesmente se tornar até mesmo um crime capital, se houver muitos outros como eu, porque é isso que o cristianismo faz, ele transforma a mudança espiritual. É o governo de Cristo manifesto nos corações de muitas pessoas. Essa é a diferença. E isso produz as mudanças correspondentes no governo e em outras áreas da sociedade. Então, a expansão do reino de Deus que a Bíblia fala, ela é primeiramente espiritual, ela não é política. Se resultar em mudanças políticas, é algo indiretamente, porque se há uma mudança na política, porque houve uma mudança espiritual. Então, à medida que o evangelho se expande para influenciar mais e mais pessoas, em mais e mais níveis da sociedade, são essas pessoas, naturalmente, vão favorecer as políticas que agora vão se tornar bíblicas. Em outras palavras, Jesus ele pregou o evangelho e curou os doentes. Multidões de cristãos são ofendidos por esse tal Jesus. Não é porque eles querem um Cristo político para salvar a América. Eles querem um Messias para salvar o Brasil ou algo assim. Mas o único Jesus é aquele que prega e depois cura com milagres. Este é o único Jesus e o único evangelho. Esse é o evangelho. Esse é o Jesus descrito nos evangelhos. Se você não quer esse Jesus, não há outro, meu irmão. E você não pode ser salvo, e muito menos remodelar a sociedade sem Jesus. Então, se você quer salvar a América do Norte, a América do Sul, o Brasil, pregue o evangelho, cure os doentes, com milagres, com sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o único método legítimo. Isso é a prova de que o evangelho está em expansão. Se há mais, não há menos, isso é pelo menos com você, como você começa. Ou você não está no programa de Deus. Porque Satanás, ele não tem medo da política e das leis. O Leonard Ravenhill, ele disse certa vez que a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração, aquele território do preparo para as missões, para a pregação do evangelho. Satanás ele não teme estudos bíblicos separados da oração, labor cristão sem oração e vida religiosa distante da oração. Ele até ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Ele diz mais, Satanás não tem medo das mega igrejas.
ele teme o grupo de irmãos constantes em oração. Então, a chave aqui para a nossa vitória, para a vitória do evangelho nas nossas vidas e expandir aí no mundo, é o quê? É oração e palavra. É oração onde nós vamos nos fortalecer a nossa intimidade com o Senhor e a pregação da palavra que tem poder de fazer todas as coisas. Então, não deixe disso. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de meditar nas Escrituras, porque só assim é que nós vamos avançar e cumprir a grande comissão, a qual Jesus nos ordena, que a igreja deve fazer. É uma ordem aquilo ali, não é uma opção, é uma ordem. Uma igreja que não é missionária, ou um cristão que não é missionário, ele é um opositor, ou melhor, um impostor, porque nós devemos ter esse caráter missionário nas nossas vidas. E a missão, ela se faz com muita oração e com muita meditação na palavra de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, então a expansão do reino de Deus, ela começa no quarto com oração e termina com a pregação da palavra de Deus. Ele ficaria bem se você regularizasse o comportamento humano sem mudar o coração. Satanás, ele ficaria assim. E os cristãos estão negando o quanto eles se desviaram do programa espiritual recomendado por Jesus Cristo. Os confins do mundo se lembrarão e eles se tornarão para o Senhor, e o zelo do Senhor dos Exércitos o fará. E amém, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus amados irmãos, então aqui chegamos ao final, né, dessa palestra, né? Eu agradeço aos irmãos pela paciência de terem me ouvido, né? Eu sei que foi um pouco longo, mas havia essa necessidade de trazer esses acontecimentos históricos. Tem muito mais coisa, meus irmãos, aqui não é nem metade, eu reconheço. Aqui deveria ter um curso aí de 1 ano, 2 anos, só para trazer, ou mais, né? Um bacharel em teologia, só para trazer as questões do pós-milenismo histórico e confessional, tá? Então, eu espero que Deus ele possa ter falado profundamente ao seu coração, e eu me despeço na graça de Jesus, e até a próxima.